Então, meus caros irmãos, nós estamos celebrando 20 anos de paróquia São Mateus. Eu sou o Padre Zacarias, o pároco da paróquia São Mateus desde 2013. E nossa paróquia, ela está com muitas frentes de trabalho, seja na área dos ministérios litúrgicos, ou nas pastorais sociais, ou pastorais que evangelizam, movimentos. Nós temos ao todo em torno de 26 pastorais, movimentos, serviços, e nós também temos 16 pequenas comunidades, quatro capelas, mais a matriz aqui, e nós estamos vivendo esse tempo de muita graça durante toda essa caminhada de 20 anos. E para a gente saber um pouquinho mais sobre essa história dos 20 anos de paróquia, e quantas pessoas contribuíram, padres, bispos, diáconos, seminaristas e o povão de Deus daqui, Então nós vamos contar essa história para que você conheça melhor a paróquia São Mateus. Meu nome é Edi Silva Pires, eu moro na comunidade desde os anos 90, de 1990, e as lembranças e as memórias que eu tenho como moradora da comunidade, da formação e da constituição da comunidade da paróquia São Mateus, são algumas de memória contadas por algumas pessoas que já moravam aqui desde 1989, onde a comunidade começou a partir da família do senhor Genufo, que morava na comunidade, era católico, participante de comunidades, igrejas, paróquias em Sobradinho. Ele e a família mudaram para a comunidade e instituíram então a reza do terço nas casas. Nessa época a comunidade não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, era tudo muito precário. E eram poucas casas, muitos lotes ainda cheios de mato, mas mesmo assim eles saíam à noite usando lanternas, velas, para poder rezar o terço nas casas das famílias que acolhiam então esse momento de celebração nas suas casas. A partir em 1990, se eu não me engano, o senhor Genufo falece e os filhos assumem a missão do pai de continuar celebrando o terço e evangelizando as famílias por meio do terço. Rezavam no mês de maio, rezavam no mês das vocações, rezavam no mês de outubro e rezavam a novena de Natal, sempre seguidos por algum roteiro orientado. Após a morte do seu Genufo, foi celebrada uma missa. A primeira missa que foi celebrada nessa comunidade foi em 1990. Os filhos quiseram muito homenagear o legado que o pai deixou e saíram em Sobradinho nas paróquias procurando algum padre que resolvesse então celebrar a missa na comunidade para trazer a Eucaristia aqui então para esse lugar. Logo em 1992, alguns moradores da comunidade procuraram o Padre Marconi, porque alguns eram pessoas advindas da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e então hoje Dom Marconi era o Padre Marconi, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e pediram a ele que encontrasse uma forma de trazer a Eucaristia de uma maneira mais constante para a comunidade. Então ele aceita e celebra a primeira missa em 1992 e daí em diante ele institui uma missa quinzenal na comunidade. Essa missa era celebrada sempre aos sábados, às 11 horas da manhã, na comunidade do Verde Vale, sempre em um lote de algum morador que tinha um espaço maior para acolher os fiéis. Então nós passamos a ter regularmente uma missa, mas logo em seguida Monsenhor Marconi então é chamado para Roma, Então a sua missão passa para um outro espaço e chega à comunidade o Padre Jeová. Ele tem uma visão de que a comunidade cada dia cresce mais famílias se mudam para o local, então é preciso que a comunidade tenha o seu próprio espaço de celebração. Então ele chama e convoca alguns fiéis mais antigos, mais participativos e forma e institui o que ele chamava de comissão pastoral da comunidade, uma comissão que era responsável para poder ajuntar as pessoas, reunir as pessoas e pensar estratégias de arrecadação de renda para que a gente pudesse comprar um lote e futuramente construir um espaço próprio da capela.
E assim as coisas começam a andar. Então várias pessoas participaram dessa comissão. Essa sempre foi uma comunidade muito viva, as pessoas eram muito participativas, todos atuavam de maneira muito incisiva. E o objetivo de comprar um espaço para a paróquia, para construir a capela, não saía do foco. E a gente então trabalhou muitos anos fazendo galinhadas, fizemos rifas e conseguimos comprar este lote, né? Ao comprarmos este lote, assim que o lote foi comprado, o padre Marconi resolve que o lote precisava ser cercado e limpo. E era importante demais celebrar uma missa no próprio local do lote para estimular a comunidade, incentivar a comunidade a participar ainda mais para que a capela pudesse ser construída. Meu nome é Marlene, eu sou casada com Adão, tenho 3 filhos e com tanta alegria estou comemorando aqui junto com a paróquia esses 20 anos. Esses 20 anos são de grande importância para mim, para minha família, para toda a minha vida. Eu começo até a me lembrar da primeira missa que participei aqui na paróquia, quando aqui cheguei. A igreja ainda não estava totalmente acabada. Eu lembro que a gente se sentava em cima de umas tábuas, apoiada nos troncos de árvores, e não tinha o piso, não tinha a pintura, mas o povo já estava reunido em volta do altar de Jesus. E o padre na época, Padre Carlos, conduzia esse momento tão belo, esse rebanho que começava a ser criado, né? A nascer esse rebanho. E nessa missa ele fez um convite de que precisava muito de catequista, que estava iniciando a paróquia e estava precisando de muito de catequista. Na época eu tinha me afastado da catequese, eu tinha sido catequista lá na paróquia na igreja São Vicente, né? E aí eu tinha afastado por conta dos meninos que eu comecei a criar, a cuidar, e o Felipe era pequenino e no meu coração eu falava, agora não é o momento. Mas no final dessa missa, o padre chamou a catequista que estava começando e ela levou um bebezinho tão pequenino nos braços, e eu falei, eu não tenho como dizer não, né? A esse chamado de Cristo, se ela está com esse bebê tão pequeno e essa necessidade da paróquia, eu dei o meu sim naquele momento. Minhas irmãs também vieram. E um dia desses, no ágape de casais, eu fiquei assim tão feliz porque eu encontrei um catequizando meu. Ele era criança na época e agora já era um pai de família, estava fazendo um ágape de casais. E para mim foi uma alegria tão grande de ver esse povo crescendo e caminhando. Também fiz o ágape de casais no ano de 2002. Foi também uma grande bênção para mim, para a minha vida. E eu vejo a paróquia São Mateus assim, tão grande, crescendo com essas famílias, com os jovens. E vejo tantos testemunhos. Nesse tempo todo eu pude ver tantas conversões, tantas vidas transformadas. Primeiro foi com o padre Carlos que nos conduzia, depois veio o padre Lindomar. O padre Lécio também passou por aqui por um tempo. Agora nós temos o padre Zacarias, uma grande bênção para a nossa comunidade também. Cada um de uma forma muito especial, cada um com seu jeito peculiar, especial, cada um com seu carisma próprio, foi nos conduzindo, mas todos a presença de Cristo aqui para nós. Então, passar por esses 20 anos, assim, são muitas histórias, muitos testemunhos, mas eu queria citar aqui um testemunho simples. Dona Alice, ela estava cuidando das coisas da igreja, então ela estava lavando os objetos litúrgicos, e ela subiu numa cadeira para pegar algo, e de repente aquela cadeira cai, ela levanta-se igual uma criança e continua a trabalhar. E quantas vezes eu a vi passando, subindo, porque onde eu moro era subida, antigamente não tinha a Capela Santo Antônio, então ela vinha aqui para a paróquia e ela passava várias vezes subindo, e hoje eu vejo a Dona Alice como esse testemunho vivo aqui para a nossa comunidade. E quando eu vi um cerimoniário cuidando da limpeza da igreja, era época de férias, então ele disse que estava cuidando. E eu falei, meu filho, mas deve ter dado muito trabalho lavar essa igreja, puxar esses bancos. Ele falou, não, tia, o que dá mais trabalho é aqui no presbitério. E aí eu percebi que ele dizia isso porque o zelo dele, ele tinha que estar tudo perfeito para Jesus. E ele sorrindo e trabalhando com amor. Então, eu fico vendo o zelo dos jovens pela paróquia.
e a graça que Deus vem fazendo em cada um de nós. Então, para nós tem sido uma bênção a vida em comunidade. Agora, com as pequenas comunidades, a gente tem conhecido mais de perto o povo, tem tentado ajudar cada um, tentado estar próximo. Então, eu queria agradecer muito a Deus por essa paróquia, por ele ter colocado essa paróquia aqui na nossa comunidade. São Mateus, ele teve um encontro com Jesus e aquele olhar de Jesus o transformou a sua vida. Então, eu quero pedir a intenção de São Mateus para cada um de nós, para que a gente passe por essa experiência do encontro, para que assim a gente possa, no nosso chamado, ser fiel e ser tocado por esse olhar de Jesus. São Mateus tornou-se apóstolo e evangelista e santo. Que São Mateus também possa santificar cada um de nós na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa missão, no nosso chamado. São Mateus, rogai por nós. E para começar, eu posso falar um pouquinho da experiência que eu tive na catequese quando eu era criança, assim. Mesmo tendo aquela impressão de criança mesmo, de não querer participar, de perder o sábado, de achar que não vai funcionar para nada, e querer brincar, e querer estar em casa, a catequese sempre me chamou a atenção, principalmente por conta dos meus catequistas. Lembro muito da tia Núbia, a coordenadora atual da catequese, que foi minha catequista da primeira etapa, da segunda etapa, nos incentivando, mesmo quando crianças, com 9, 10 anos, a participar dessa vida na igreja. Isso me incentivou muito hoje, principalmente porque foi um dos primeiros pontos a me fazer querer ser catequista. Então, começando de lá, na catequese, vindo até agora. Mas um dos momentos mais importantes que realmente eu sinto dentro de mim foi a minha primeira Eucaristia, minha primeira comunhão, depois da preparação dos 2 anos aqui com a tia Núbia, chegando aquele momento de receber Cristo pela primeira vez, aqui na paróquia São Mateus, foi um momento que realmente me trouxe muita alegria, me trouxe muito a presença dele em si. Então, voltando um pouco esse aspecto inicial, do início da paróquia, são poucas as lembranças que eu tenho realmente do início, mas eu tenho muito na minha cabeça, muito nas minhas memórias, como era a igreja antigamente, assim, como ela cresceu. Lembrando da estrutura física, onde antigamente não tinha a parte da catequese, onde antigamente tinha o salão de festas, que eu lembro muito bem dos festivais de sorvete que tinha com as crianças, juntavam no sábado, no domingo, tinha muitas brincadeiras, muitas atividades. Era uma coisa muito divertida para todas as crianças naquele momento. Então, me lembro muito bem do salão, que infelizmente hoje não existe mais, mas me lembro muito bem dele. Me lembro da estrutura física da igreja também, que antigamente não tinha essa parte superior, onde hoje se lota em muitas missas. Antigamente não se tinha esse espaço, era somente a nave inferior mesmo. O presbitério, que antigamente também não era daquela maneira, com toda aquela pintura, não tinham pinturas, era muito mais simples do que era hoje, uma pintura mais escura, muitas vezes até no reboco antigamente, me lembro também desses primeiros pontos, desse primeiro tempo, até mesmo a sacristia, a capela não eram nesses mesmos lugares. Então a igreja ela evoluiu bastante, cresceu, ficou mais bonita, a tendência é que fique cada vez melhor, né, que consigamos melhorar cada vez mais. Mas me lembro muito bem dessa antiga igreja, dessa antiga paróquia São Mateus, que tinha nesse mesmo lugar. Lembro muito também do Padre Lindomar, como era antigamente, né? O primeiro pároco aqui o segundo, se não me engano, antes do Padre Carlos, né? Me lembro do Padre Carlos também, mesmo sendo muito pequeno, me lembro do Padre Carlos no início, lá no começo, algumas vezes histórias dos meus pais falando das primeiras missas aqui também, missas celebradas até mesmo em cima de caminhões, quando estava sendo construída a igreja, uma memória muito forte na cabeça deles, mas que para mim não foi muito presente, mas as histórias me vêm na cabeça também. Conheço o Padre Carlos, lembro dele até hoje, e depois vindo do Padre Lindomar, a experiência que a igreja teve também com ele, o crescimento que teve com as missas dele, com a animação que ele tinha nas missas também. Me lembro muito bem de todas as músicas que ele cantava durante as missas, as homilias extensas, que muitas vezes as pessoas não gostavam, outros achavam maravilhoso, mas como característica dele mesmo. E depois, quando ele sai, e vem o Padre Zacarias, que dá um ânimo a mais para a paróquia, traz os jovens, traz as crianças, tenta incentivar todo mundo a participar mais da missa. E isso eu percebi nessa caminhada da igreja, que trouxe um ânimo a mais para a comunidade, assim, todas as atividades que desenvolveu, tanto para a catequese, quanto para o grupo jovem também, para o Ágape,
todo esse incentivo que ele trouxe para reviver um pouco a igreja. E também essa força que ele tem na liturgia, que eu acho que é muito importante para a paróquia também, para qualquer paróquia, mas aqui, falando especificamente daqui, acho muito importante essa força com a liturgia que ele tem, esse conhecimento que ele nos traz, esse conhecimento sobre a igreja realmente que ele nos traz. Então, acho que foi muito importante para o desenvolvimento da igreja em si, nesse crescimento que ela teve. A história da paróquia e a própria paróquia São Mateus, como a sua dinâmica paroquial, tem muita influência na minha vida vocacional. Desde criança, como disse, no altar, mas também naquilo que diz respeito à evangelização da juventude, tudo isso me atraiu de alguma forma e me fez discernir que a vontade de Deus para a minha vida justamente passava pelo sacerdócio. E tive a graça de quando estava para entrar no seminário, conhecer, digamos assim, o futuro pároco da paróquia, o Padre Zacarias. Quando fui fazer os encontros de discernimento vocacional no seminário, o Padre Zacarias era formador no seminário, então tive a possibilidade de conhecê-lo ainda como formador. E já no final do ano do meu processo de discernimento para a entrada no seminário, ficamos sabendo que o Padre Zacarias seria o nosso pároco. Para mim foi uma alegria muito grande, justamente pelo fato de já o conhecer do seminário, já conhecer a sua personalidade, já conhecer o seu zelo para com a igreja, para com as coisas de Deus. E isso me ajudou de forma muito, muito grande a entrar no seminário de forma mais tranquila. Então, nestes anos que eu estou no seminário, a presença do Padre Zacarias como meu pároco tem sido muito, muito feliz, muito fecunda e de muita ajuda para o meu crescimento vocacional. Pelo seu testemunho também, pela sua dinâmica de amor à igreja, de também sua proximidade para com o povo, que é algo que eu admiro muito, e também o seu zelo para com a verdade das coisas da fé, né? Isso tem me inspirado muito, e também a ajuda vocacional que ele me dá como vocacionado e como, digamos assim, candidato ao discernimento do sacerdócio ministerial. Então, penso eu que a história de nossa paróquia, ela é bastante frutuosa, bastante fecunda, e de alguma forma nós percebemos também a presença de Deus em toda essa história, né? Alguns momentos marcantes da nossa história que para mim de fato são marcantes são sobretudo as grandes celebrações, né? As procissões das festas do padroeiro, que há muito se realiza em nossa comunidade, como também todas as celebrações de Semana Santa, as celebrações de Crisma também, que a mim me ajudam muito, e destaco algumas delas para fazer memória desses momentos bonitos. Lembro-me que quando atuava no grupo de jovens, já no início da minha participação no grupo de jovens, quando a paróquia ainda tinha as capelas rurais lá na Fercal, que hoje tem como paróquia a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, nós íamos até lá para fazer digamos assim, ajudar na evangelização da Semana Santa e ajudar os grupos de lá a celebrarem bem a Semana Santa. Então este trabalho quase que missionário na zona rural da paróquia, a mim me atraía muito e a mim me fazia muito feliz, justamente pelo fato de que eram pessoas que precisavam da presença da igreja ali naquele lugar. E algo que me marcou muito também foi a minha catequese de Crisma, né? Os meus catequistas de Crisma, eles tinham, e eu acredito que continuam tendo, uma dinâmica de atração aos jovens muito grande. Tanto é que boa parte dos jovens que fizeram Crisma na turma em que eu estava, hoje ainda continuam na igreja e continuam participando dos movimentos, das pastorais, ou sendo aqui na paróquia ou em outras paróquias, continuam nesta dinâmica de igreja. Então, os nossos catequistas na época, a Lúcia e o Edson, tinham uma dinâmica de evangelização bastante bonita e um testemunho de fé também bastante bonito, que eu acredito que, de alguma forma, nos atraíram para dizer que Jesus Cristo, de fato, tem que ser o centro das nossas vidas. Então, esses lugares, essas coisas todas me fazem lembrar com grata lembrança de tudo aquilo que, nesses 20 anos, vivi na paróquia e, enfim, me ajudaram muito no meu caminho de discernimento. E depois de ter entrado no seminário,
também alguns momentos me ajudaram muito, né, nesta caminhada, seja a minha missa de envio, que para mim foi marcante, e eu acredito que de alguma forma colaborou também com a volta a pensar nas vocações aqui em nossa comunidade, não por mim, mas justamente pela dinâmica vocacional, como também enfim, as missas que nós participávamos, os encontros, etc. Tudo isso nos dá muita felicidade. Bem, aos jovens de nossa paróquia, eu vejo que eu sempre penso no seguinte: a população da paróquia é bastante grande, né? Os últimos censos que a gente vê de estatísticas, etc., a população da paróquia é de mais de 30 mil habitantes. Então, se nós formos pensar, tem muito jovem aí no meio desses 30 mil habitantes, ou que ainda não escutaram falar de Jesus Cristo, ou que precisam ser resgatados, né? Então, penso que a dinâmica da juventude na nossa paróquia deve ser uma dinâmica de evangelização, de fato. Uma dinâmica de evangelização, como sempre foi, né? Os movimentos dos jovens, os grupos de jovens de nossa paróquia sempre tiveram este empenho de evangelização, seja com o querigma, seja com outras formas de evangelização. A evangelização sempre esteve digamos assim, no centro da ação da juventude. Então penso que, de alguma forma, este empenho deve ser sempre suscitado no nosso meio, né? E uma questão que eu penso que nós jovens temos que sempre estar lembrando no nosso dia a dia, e essa é a mensagem que eu deixo para os nossos jovens de nossa paróquia, é de que nós temos que colocar sempre o Cristo como centro de nossas vidas. Hoje o mundo está sedento de testemunho. Às vezes não é necessário que nós falemos tanto, briguemos tanto, ou tenhamos que fazer grandes movimentos de evangelização. Penso que hoje, sobretudo, o mundo precisa de nós jovens, e aqui na nossa paróquia eu penso que também pode ser assim. Nós precisamos de um empenho de testemunho. O que é este empenho de testemunho? É justamente abraçar aquilo que eu aprendo de Jesus Cristo dentro da igreja, dentro da comunidade paroquial, dentro do grupo de jovem, e levar para a minha vida. Levar para a minha vida, seja na minha faculdade, na minha escola, no meu serviço, nos meus grupos de amizade, porque, bem, o que o mundo precisa justamente é de ver o Cristo no nosso rosto, né? No rosto dos cristãos. Isso me faz lembrar muito de São Mateus, não tão somente porque é padroeiro de nossa paróquia, mas de um texto em que São Beda Venerável, que é um santo antigo, ele fazendo uma homilia sobre São Mateus, ele diz o seguinte sobre São Mateus. São Mateus, o primeiro milagre que ele fez foi justamente apresentar Jesus Cristo aos seus amigos. Então nós sabemos do relato da história da vocação de São Mateus. São Mateus foi chamado na coleteria de impostos, todos nós sabemos, e depois São Mateus levou Jesus para jantar em sua casa, para fazer uma refeição em sua casa. E lá ele não chamou os santos para estarem com ele, chamou os seus amigos. E quem eram os amigos de São Mateus? Os publicanos, os pecadores, as prostitutas, enfim, os amigos de Mateus eram aqueles que estavam com ele naquele ambiente que ele estava. Então eram pecadores como ele. E o primeiro milagre de São Mateus foi justamente apresentar aquele que ele recebeu a estes amigos. Então, penso que essa deve ser a grande motivação do nosso santo padroeiro para nós jovens em nossa paróquia. Nós somos convidados a apresentar o Mestre e o Senhor de nossas vidas, porque um dia fomos cativados por Ele e Ele nos amou e nós, em resposta, o amamos também, para aqueles nossos que estão próximos. Como é que nós vamos fazer isso? Justamente testemunhando a verdade de Jesus Cristo nas nossas vidas, seguindo aquilo que são seus ensinamentos, o amor fraterno, a comunhão fraterna e também tudo aquilo que é, de fato, correto para um jovem de hoje em dia. Não adianta, querido jovem, que nós estejamos dentro da igreja e fora da igreja, ao mesmo tempo e de formas diferentes,
de uma forma dentro da igreja e de outra forma fora da igreja. Aquilo que sou dentro, tenho também que ser fora, tenho que ser um. E ser este um é justamente ser rosto de Jesus Cristo, dentro ou fora. Então a nossa paróquia completando 20 anos de existência como paróquia, porque essa comunidade já existia antes como capela, né? E nós, pensando um pouquinho neste tempo, queremos agradecer a todos aqueles padres que passaram por aqui, seja quando esta comunidade era paróquia, capela, seja agora como paróquia. Lembremos aqui de saudosa memória do Dom Jesus, que foi pároco quando aqui ainda pertencia à comunidade paroquial do Rosário de Fátima. Pensemos no padre Dom Marconi, padre Giovanni Elias, depois como párocos, né? Padre Carlos Alberto, padre Lindomar e tantos outros padres que vieram aqui, que como seminarista, como diácono, que hoje são padres, mas que colaboraram na evangelização desse povo de Deus, missionários, religiosas e tantos outros agentes de pastoral, que alguns já faleceram, outros ainda estão aqui firmes na fé, outros estão vivendo em outras comunidades porque se mudaram daqui com suas famílias. Quanta gente boa passaram por aqui e nos ajudaram, mas a caminhada não terminou não, nossa caminhada continua, e agora conta com aqueles com quem já contávamos e com tantas outras pessoas, principalmente os jovens. Jovens, vocês devem ser agentes de pastoral nesta comunidade, devem ser agentes de evangelização, e nós queremos contar com vocês. São muitos jovens, nós temos aqui a Ágape de Jovens, discipulado, apostolado, liturgia jovem, a Escola Santo André tem bastante jovens, temos a Fraternidade São Mateus. Então, meus queridos jovens, não esqueçam que para o amanhã vocês são essenciais, aliás, para o amanhã, desde o momento presente. E nós queremos agradecer então a todos que colaboraram, que colaboram e que vão colaborar com esta comunidade, para que ela realize o seu fim, que é a evangelização e a salvação do povo de Deus. Como é a finalidade da igreja, como é a finalidade da Arquidiocese de Brasília, assim também é a finalidade da comunidade paroquial. Evangelizar o povo, levar o povo a se aproximar mais de Deus e buscar a santidade. Então, queremos convocar todos que possam contribuir conosco para que esta linda caminhada continue. Bom dia, povo santo da Paróquia São Mateus Sobradinho. É com muita alegria que, a pedido do Padre Zacarias, vim gravar esse vídeo dando todos os parabéns a essa comunidade que eu amei tanto, porque fui, de certa forma, o iniciador dessa comunidade. Com o apoio do Padre Giovanni Elias na época, nós começamos um bom trabalho nessa comunidade. Nesse tempo, eu fui muito ajudado pelos leigos e leigas que faziam parte dessa comunidade e que me ajudaram muito a iniciar os trabalhos. Agradeço a Deus por ter passado esse tempo nessa comunidade tão bela e por ela ter dado tantos frutos até hoje. Agradeço ao Padre Zacarias, que hoje continua esse trabalho, e espero que vocês se sintam muito motivados para continuar dando essa mensagem do apóstolo Mateus, que foi aquele homem acolhido por Jesus e, através dele, ele defendeu a misericórdia em relação aos pecadores. Que a Paróquia de São Mateus seja expressão dessa misericórdia, onde todos possam encontrar abrigo e ela possa se tornar um lar verdadeiro, uma comunidade de cristãos que possam irradiar luz para esse mundo de hoje, que tanto precisa da mensagem de misericórdia, como nos ensinou o nosso querido Papa Francisco. Um parabéns a todos, que Deus abençoe, que possam continuar sempre nessa certeza de que Deus está conosco, que todo o trabalho pelo reino de Deus não é em vão. Aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. A comunidade de São Mateus está de parabéns, porque ela tem semeado o bem e semeado o reino de Deus ao longo de todos esses anos. Continuem assim,
São Mateus, rogai por nós. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, nós nos alegramos e bendizemos a Deus pelos 20 anos da paróquia de São Mateus. Quero aqui transmitir, juntamente com a ação de graças a Deus, os meus cumprimentos e a minha gratidão a todos vocês que participam da vida dessa igreja querida, especialmente o nosso Padre Zacarias, mas que Deus abençoe a todos. Parabéns pelos 20 anos de caminhada, que Deus continue a conduzir a vocês, iluminando com a sua palavra, dando forças com o pão da Eucaristia e ajudando a todos a caminhar unidos na caridade. Que Deus derrame sobre vocês as suas bênçãos, nesta ocasião especial dos 20 anos, mas a cada dia dessa história que se prolonga pela graça de Deus, contando com a sua participação, com a sua oração, com a sua colaboração na vida da nossa igreja. Deus abençoe a todos, parabéns. Nós cantamos juntos, rimos juntos, pensamos juntos. A nossa casa é uma casa de oração e isso foi uma experiência desses 12 anos que eu passei junto com vocês na Paróquia São Mateus. Hoje quero agradecer a Deus por esses 20 anos dessa paróquia tão querida. Que Deus abençoe a todos e continue a orar por mim. Quero dar a bênção a cada um de vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Jesus, seu chamado a Levi, eu vejo a luz, pois amou o pecador, mudou seu coração. Ó Levi, tu ouviste a voz de Jesus, o bom pastor, e chamaste pelo nome, vem e segue-me. São Mateus, rogai por nós. São Mateus, intercede por nós. Somos povo escolhido por Deus, renovando a missão. São Mateus, rogai por nós. São Mateus, intercede por nós. Somos povo escolhido por Deus, renovando a missão. São Mateus, seus escritos ensinam a chamar Jesus de pastor. Nos reúne um só rebanho, somos servos irmãos. São Mateus, seu exemplo de seguir Jesus, o Redentor, me anima